Olá, amigos, estamos de volta. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo. Você está no Futebol em Rede, um programa de debate sobre futebol de segunda a sexta-feira. Eu tô aqui procurando o tema de hoje. Achei. Um centroavante para a seleção brasileira. Você tem alguém para indicar? Porque a coisa tá feia, hein, Serote? A coisa está feia. Você, se tiver algum para indicar, por favor, escreva aí no descritivo do programa. E não se esqueça, compartilhe o programa com seus amigos e dê likes. Isso é importante, Quartarolo. É likes, é isso aqui, o joinha. Pode ser também negativo, mas dá positivo, dá positivo. E também, se você já for inscrito no programa, obrigado. Se ainda não for inscrito, se inscreva. É só um toquinho lá de 1 segundo e pouco, você já estará inscrito e vai nos acompanhar dia a dia. Seródio, a bucha é para você. Arranje um centroavante aí para o Diniz, Seródio. Porque a coisa está feia. O pombo precisa de um psicólogo. O Gabriel Jesus, escolhido pelo Tite, não marca gol. E aí, Hum, Quartarolo, olha só, basicamente, no futebol brasileiro, tem centroavante? Hum, o eu Soares posso não é indicar, viu? brasileiro. O Soares não é brasileiro. O Caleri não é brasileiro, e por aí vai. O que tem? O Pedro, do Flamengo. O Gabigol, do Flamengo. Mas o Gabigol não é centroavante. O Rony, do Palmeiras, também não é centroavante. O Paulinho, do Atlético Mineiro, também não é centroavante. Tiquinho Soares, esse é centroavante. Portanto, me parece que temos uma baixa produção de atacantes de homens-gol. Falta homem-gol no futebol brasileiro, Quartarolo. Arruma um aí. Eu vou dar uma sugestão. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, é jogador Ah, para não é jogar centroavante centroavante. também, não é Não, centroavante. para mim é centroavante. Para mim é centroavante e atacante que pode jogar lá e ajudar. Até porque o Richarlison também não é centroavante. Não vem com esse papo. Ah, O mas nenhum Gabriel é que Jesus, tá. o Gabriel Jesus era centroavante, ou pelo menos um atacante mais adiantado, no Palmeiras. Foi trabalhar com o Guardiola, virou um marcador de lateral e esqueceu de como se faz gol. O Guardiola embotou, é triste falar isso, ou melhor, difícil falar isso de um treinador tão extraordinário como o Guardiola, mas ele embotou o Gabriel Jesus, que agora vai mudar de nome, é Gabriel Jejum, na seleção brasileira. E tem outros centroavantes que eu pelo menos testaria. Já que estamos numa fase em que o Brasil está classificado para a Copa, é Não esquece impossível não isso. ficar entre os seis, não dá nem para discutir. Então teremos muitos amistosos pela frente. O próximo será contra a Venezuela, depois um jogo um pouquinho mais difícil contra o Uruguai, lá em Montevidéu. Eu acho que o Hendrick pode ser testado, é um jogador de muita qualidade. Eu acho que o Marcos Leonardo pode ser testado e até um estilo diferente. Estou falando dos mais jovens. O Yuri Alberto chegou a ser chamado, mas para mim não convence como jogador, mas é centroavante. Então você vai ter que cavocar. E o Atlético Mineiro, embora o Paulinho esteja fazendo muitos gols, é um jogador estranho esse Paulinho, né? Você olha para ele, parece que ele não está no campo, que ele não está jogando e ele faz gols. Pode ser adaptado mais à frente? Pode. Mas o centroavante do Atlético Mineiro é o Hulk, né? Que também já virou a página. Então é preciso trabalhar para ver, buscar, ou então, Seródio, jogar sem centroavante. Muitas vezes isso já aconteceu. Na Copa de 70 jogamos sem um centroavante Sim. fixo e parece que o Tostão jogou maravilhosamente bem, armando, defendendo e fazendo pivô. Não tem mais aquele centroavantão que tinha antes. Até o centroavante de hoje tem que se mexer mais. Então há uma seca também nessa posição. A safra está ruim, Seródio. A safra tá ruim? Tá. É lógico que vão chamar nós de velho, de saudosista, mas nós Sim. tivemos grandes centroavantes na história do futebol brasileiro. Eu nem vou chegar em Vavá, Coutinho, nada disso. Mas mais recente, o Serginho Chulapa, Roberto Dinamite, que não era centroavante, mas jogava como centroavante. Romário, que não era centroavante, mas jogava como centroavante. Reinaldo, do Atlético Mineiro. Dadá Excelente. Maravilha. Dadá Maravilha era centroavante. O Ronaldo Fenômeno era centroavante. Até jogava um pouquinho mais do que precisava, mas era. Infelizmente, Quartarolo, nós estamos numa fase que não tem.
E o jeito é improvisar. Você falou de jogar sem centroavante na seleção brasileira. Na Copa de 70, jogou sem centroavante, mas não foi por falta de centroavante, foi por excesso de capacidade. Tinha gente demais para É jogar. muito craque no time, tinha que arrumar um jeito. Aí pegaram o centroavante, que era o mais grosso, tiraram. Isso que Era o Roberto aconteceu. Miranda, né? Isso que aconteceu. O mais grosso dançou. Agora, jogar sem centroavante, o Tite jogou sem centroavante, porque o Gabriel Jesus não é centroavante. Uhum. O Gabriel Jesus é um cara de lateral para o meio. Muito mais de velocidade do que presença de área. Não é um fazedor de gols. Ele lembra um pouquinho, hein? Pelo amor de Deus, não é comparação, é lembrança. O estilo do Romário. O Romário não era centroavante. O Romário era um cara de velocidade, que vinha da esquerda para o meio, fazia, acabava, ele tinha um jeito. Mas centroavante, centroavantão mesmo, não temos. Se você olhar na lista que eu falei para você, dos centroavantes só tem Pedro e Tiquinho Soares. Então, mas o Tiquinho é brasileiro, o Pedro foi até a última Copa, não foi aproveitado, até porque o esquema do Tite não beneficiava o centroavante. Desses todos que você citou, em 70, o Dario foi convocado, mas nem entrou em campo. O Roberto Miranda, que era o reserva imediato do Tostão, era centroavante e era muito bom jogador tecnicamente, não no nível do Tostão, de um Pelé, mas era um jogador que, se estivesse jogando hoje, seria titular absoluto da seleção brasileira com sobra, né? Nós Ah, mas tivemos o Luiz peraí. Fabiano, Luiz Fabiano foi muito bom centroavante. O Ah, Careca, o Evair foi muito bom centroavante. sim. Muito bom. César, maluco, né? Foi ótimo centroavante. O Nunes do Flamengo chegou a jogar antes da Copa de 82, muitas partidas como titular, parecia até que ia para a Copa. Ou seja, o Brasil sobrava centroavante. A gente está falando de centroavante que a gente imagina que jogador dentro da área, mas você tem razão. O Romário era atacante, então a gente chama de atacante. O atacante completo, aquele que sai, joga, sabe jogar. E o próprio Bebeto, né? Que o Bebeto chegou a jogar no Flamengo muito tempo de centroavante. Então, você olhava para os times e tinha aqueles menos votados da época, e pode me chamar de saudosista, que você podia chamar na época de grosso, mas que hoje jogaria fácil. Claudio Miro, do Internacional, Alcindo, do Grêmio, que depois jogou no Santos, com o Pelé e jogou bem, Juari, que foi um grande Jogou na centroavante, seleção. Cláudio Adão, você não está falando de Cláudio Cláudio Adão. Adão, jogou demais o Cláudio Adão, ou seja, o Casagrande foi um grande centroavante, um ótimo Casagrande. centroavante. Então, você começa a analisar, realmente se fabricava mais esse tipo de jogador. Entendo, Verserode, acho que você também vê dessa forma. O futebol evoluiu em algumas coisas, ou seja, é mais rápido, é mais móvel, perdeu-se a qualidade técnica, tem muita marcação, tática. Então, aquele centroavantão que fica lá parado, esperando a bola, já não faria muito efeito hoje. Mas, por exemplo, ontem, cada erro do Richarlison, eu acho que o Fernando Diniz se lembrava do Cano. Ele lembrava, puxa vida, se fosse o Cano, hein, Cerote? Olha onde chegamos, hein? Para você ver aqui. E o O Cano não é nada técnico, na Argentina. o técnico da Nada. seleção brasileira é capaz de sonhar com o Cano. Realmente a coisa está feia. Eu acho que a gente precisa produzir centroavante. Está muito fraca o pessoal que está atuando na posição. Se eu sou o Fernando Diniz, com todo respeito, eu insisti um pouco no Pedro. Eu chamava o Tiquinho Soares, não interessa que tem 70 anos. Bota ele para jogar, para ver se ocupa o espaço, se resolve um problema. Tá jogando bem. Está jogando bem, é artilheiro do campeonato. O que não pode acontecer é colocar um sujeito, com todo respeito, pombo, que não está jogando bem no clube dele, chega na seleção brasileira, não faz gol e tem crise psicológica. Que é isso? Na seleção não é lugar para sentir crise, é para jogar bola. Ele é fraquinho, Cortarone. Na Copa do Mundo foi fraquinho. Não interessa se fez gol contra a Coreia. Contra a Coreia até eu. Não, também não é assim. Não, a verdade é a seguinte, né, Serode? Ele chegou na Inglaterra, Falta jogou no pé time de pequeno. obra na posição número um. Falta, E falta. falta personalidade na posição número dois. Ontem o Gabriel Jesus entrou, parece que não entrou, né? O Brasil jogou com 10, já estava jogando com o Richarlison com 10. Para você ter uma ideia,
no gol impedido, o primeiro, bem anulado, o gol só não aconteceu antes, foi para o Rafinha, porque o Richarlison dominou mal a bola. E depois ele fez um gol e estava em impedimento. Achei que foi acertada a anulação do gol. Mas a verdade é a seguinte, né? É muito complicado, porque, poxa, você olha desses nomes todos que nós falamos, eu citei ainda, forçando a barra, 3 ou 4. Se você for analisar, não tem muito mais do que isso em outros times, né? Então, para um futebol que produzia isso massivamente, alguma coisa está errada. A gente está produzindo só zagueiro, goleiro. Nós invertemos o trabalho no futebol brasileiro. Volantes, e nem todos bons, né? Ontem, por exemplo, os 2 volantes não jogaram nada, uma porcaria. O Neymar não jogou nada, né? Então foi muito complicado. Agora, falta realmente um cara lá na frente para dar trabalho, para chamar atenção. Eu estava falando outro dia de Brasil e Chile, aquele jogo que o Romário foi expulso antes do jogo com o Ormenho. Pô, o reserva do ataque brasileiro era o Careca, que era gênio. Então, para você ter ideia, o que nós tivemos, né? Então, é um negócio assim absurdo. Para comparar hoje, vocês estão sonhando, saudosista. Poxa, eu tenho que ter saudade de coisa boa, né, Cerote? Lógico, eu também não estou defendendo o Beijoca na seleção brasileira. Não. Estou defendendo os caras que eram craque, conheciam o Olha caminho que do o gol. Beijoca era melhor que o Richardson. Não, sim, Beijoca era. Mas eu estou defendendo o cara que sabia o que fazer com a bola. E coitado do Pombo, queira ele ter problema pessoal ou não, ele não é o cara que se espere isso. O Gabriel Jesus é um jogador de ataque, é um atacante, não um centroavante. Você não pode usar ele para fazer pivô com 1,5 m de altura. Não dá certo. E o Matheus Cunha é muito fraco, hein, Cerote? Esse Matheus Cunha, eu acho que procuraram na lista telefônica. Opa, tem um aqui. Não pode ser. Para a Esse, seleção é fraco. esse é o problema da seleção maior? Não. Mas é o que mais salta aos olhos. Falta lateral direito, falta lateral esquerdo, falta centroavante. E aí, quando você pega uns patos que nem pegamos, com todo respeito, não é pato, peru, que não se engane pelas penas, mas é peru. Quando você pega um adversário fraquinho como esse, é difícil você não notar a falta de um centroavante. É muito E nem se difícil. movimentando ele está mais, né? Ele não está dando opção de jogada, porque o cara pode não estar jogando bem, mas dá opção, e nem isso ele está fazendo. E olha, eu vou falar uma coisa: você falou Pato. O Alexandre Pato joga mais que ele. Jogou um dia. Hoje em dia, Ah, Alexandre Pato. Olha, o Alexandre Pato, aquele rapaz que entrega água no banco de reservas, tem a mesma função. A que maldade, mesma função. que maldade. Então, a questão é: o Fernando Diniz acorda e tenta achar um. Porque tá Só difícil que de tem uma encontrar. coisa, viu, Serote? Parece que isso aí é um problema mundial, né? Que você viu que o Peru ainda joga com o Guerreiro com quase 50 anos, né? Também não Tudo bem. apareceu outro, hein? O Kane é um problema mundial. Na Inglaterra, não. É, Então, nós temos não que tem procurar, centroavante. tem que fazer. Talvez até a maneira de se jogar futebol hoje não ajude a um jogador de área. Mas a gente precisa encontrar um termo. Que do jeito que está, não tem jogador de área nem chegando na área. Tem um coitado, um pombo, mais perdido. Então, jogaram o milho na área do Peru e ele ficou. Uh, 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 uh. A sorte é que ele não é pombo correio, senão é só entrega errada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, se trabalhasse no Mercado Livre ia dar uma confusão, mas vamos dar os recados aí, Quartarolo. Um abraço a todos vocês. Realmente é mais um lamento do que uma brincadeira, né? Porque realmente a gente gostaria de ter na seleção brasileira um camisa 9 de alto nível que pudesse ajudar mais. Talvez até o Neymar jogasse mais com ele, o time pudesse jogar mais. E ontem realmente foi uma negação total, mais uma vez. Mais uma vez. Se você analisar bem, o Richardson não era para ter voltado para o segundo tempo, né? O Diniz demorou para mexer. E não sei se deve voltar também para a próxima convocação contra a Venezuela e o Uruguai. Eu não convocaria. Mas, de qualquer maneira, amanhã é um outro dia e a gente tem um outro tema aqui para você no nosso Futebol em Rede. Manda se inscrever lá, Serode. Pede aí, pede aí. Antes de se inscrever, pode dar sugestão. Deixe um nome aí de um centroavante para o Fernando Diniz na seleção brasileira. E se você quiser colaborar, também um psicólogo para o Richarlison. Ele está precisando. Não esqueça de se inscrever no canal. E é lógico, compartilhe o programa, dê like,
dê uma força para os velhinhos que os velhinhos merecem. Tchau, Quartarolo! Um abraço. Até amanhã.